com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Ageu, capítulo 2. Amém. Glórias a Deus. A minha versão é a Almeida corrigida. Se não puder. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, disse o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Aproveitando que ainda estão de pé, vamos fazer uma breve oração, para que o Senhor venha falar conosco. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está a sua palavra, meu Deus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha transmitir ao meu coração e ao coração da igreja, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo, conduzindo aqui, meu Pai amado, o Teu querer. E é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. Com essa mesma unção, que estávamos aí desde o início do culto. Não sei se os irmãos sentiram, mas eu pude sentir dali que o Senhor habita no meio dos louvores sinceros, no meio das palavras sinceras, e dos corações que andam em sinceridade com Ele. E quando nós estamos na casa de Deus, quando nós vimos até a casa do Senhor, nós devemos vir com a intenção de adorá-lo, devemos vir com a intenção de buscá-lo, e devemos vir com a intenção de encontrá-lo. Então, quando nós vimos até a casa do Senhor com essas intenções, com certeza o Senhor, Ele fará o querer dEle em nós. Ele levantará sim, novamente, a nossa alma, o nosso espírito, as nossas forças, porque estamos em sinceridade com Ele. Então aqui, para entender um pouco desta mensagem de Ageu, que eu creio que muitos irmãos conhecem, nós devemos voltar ali no livro de Esdras, nos capítulos 5 e 6, onde resume um pouco da história desse povo. Um povo que havia passado um período na Babilônia, exilados, sob o jugo de um rei pagão, e certamente adquiriram ali práticas pagãs também. Muitos foram participantes, muitos deixaram-se corromper, e muitos acabaram se afastando da presença de Deus. Porém, em certa ocasião,
um rei chamado Ciro, ele permitiu que parte do povo de Israel voltasse à sua terra que havia sido destruída por Nabucodonosor. Então parte do povo retorna, e ali encontra-se uma cena de caos, uma cidade totalmente destruída, uma cidade totalmente saqueada, que havia sido saqueada por Nabucodonosor. É então que o povo começa a trabalhar para reedificar a cidade. E ali, no meio daquela multidão de pessoas, levantam-se outras pessoas, a Bíblia vai chamar de samaritanos, que tentam de alguma forma atrapalhar aquele trabalho do povo de Deus. E então a palavra de Deus nos conta que os samaritanos, eles se oferecem para ajudar a reconstruir o templo do Senhor. Porém o povo de Deus recusa, e querem assim reconstruir por eles mesmos, o povo de Judá. É então que começa uma batalha. Os samaritanos tentam de qualquer forma desmotivar aquele povo de reconstruir o templo. Eles tentam de qualquer forma desmotivar o povo de Judá a desanimar. E assim começa aquela batalha espiritual. O povo então, por um certo período de tempo, deixa essas palavras tomarem conta do seu coração e desanimam por um certo período. É então que o Senhor, por intermédio do profeta Ageu, entrega àquele povo alguns sermões. E assim o Senhor Deus começa entregando o sermão aqui no capítulo 1, perguntando ao povo qual era a prioridade dele. Pois naquele período eles estavam priorizando as suas próprias casas. Eles estavam priorizando os lares deles. E aí o Senhor vê aquela situação onde o povo estava priorizando aqueles bens que eram dele e esquecendo da casa de Deus. E aí o Senhor os adverte e pergunta, para resumir: a casa de vocês está ficando bonita? A casa de vocês está ficando bem arrumada, e a minha? Olha só como está a minha. A minha casa está parada, o meu templo está parado. E assim o povo cai em si e aceita aquelas palavras. O profeta Ageu também vai de encontro ali ao governador Jeozadaque e ao sacerdote Josué, que também aceitam o que o Senhor havia falado por intermédio dele. Glória a Deus. E assim então começa a reconstrução do templo, o segundo templo. Porém, nesse período, as pessoas mais jovens que não tinham visto o primeiro templo, eles não se importavam tanto com a formosura, o esplendor de ouro, o esplendor de peças preciosas que haviam no templo que Salomão havia construído. Mas os anciãos, aqueles que viveram na época em que o templo foi destruído, eles lembravam daquele primeiro templo e começavam assim a se entristecer, pois não estava ficando como eles haviam visto o primeiro templo. É então que o Senhor continua exortando o povo de Deus, e assim ele passa a encorajar ainda mais. E aqui o Senhor também vai nos dizer, no capítulo 2, na sequência, o povo, ele já não estava mais com a fidelidade em Deus de como era antes. Aquela pureza, aquela fidelidade que aparentemente era verdadeira,
aos olhos do Senhor já não era mais, pois o povo se contaminava lá fora e na casa do Senhor transmitia uma outra imagem. E então o Senhor os advertia contra isso também. E assim continuava o Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a encorajar o povo. Um povo que outrora estava, quem sabe, desanimado ou até sem expectativas da reconstrução deste novo templo. Um povo que não tinha mais forças, um povo que não tinha mais esperanças, talvez, de que este templo pudesse finalmente ser reconstruído e finalizado. Aí o Senhor aqui no capítulo 2, versículo 20, Ele entrega uma mensagem a Zorobabel e diz assim: e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei as forças dos reinos das nações, e destruirei o carro em que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. E aí é onde eu posso tomar por ensinamento. O povo, quando saiu de Babilônia para reconstruir o templo, para voltar para a sua cidade, a Bíblia diz, conta ali que foram em torno de 50 mil, ou seja, parte ficaram ali em Babilônia, pois continuavam querendo se contaminar com aquilo que era oferecido ali. Mas então os fiéis que queriam de qualquer forma retomar, a cidade, voltar à vida e a comunhão que eles tinham com Deus, eles voltaram e começaram do zero. Começou-se então uma reconstrução. E aí eu aprendi que passaram-se tempos e anos, passaram-se gerações, aconteceram diversas coisas nesse período. O povo ficou exilado, passando por tudo aquilo que passaram em Babilônia. Muitos se contaminaram, muitos se deixaram levar pelo que era oferecido ali, mas os fiéis permaneceram. Aqueles que queriam realmente retornar à sua origem, permaneceram fiéis a Deus, perseverantes e confiantes que tudo seria novamente refeito. E aí então o Senhor começa a encorajar este povo, que quem sabe chega em um lugar, vê aquela cidade toda arrasada, toda destruída, quem sabe não tinha mais expectativa nenhuma, quem sabe não existia mais para eles esperança, ou quem sabe eles pensavam em como reconstruiriam a cidade e em seguida o templo. Porém começaram a se ocupar com outras coisas, começaram-se a ocupar com coisas que eram pessoais deles, e deixando a de Deus de lado, e deixavam assim o templo do Senhor de lado. E aí então eu pude aprender também que essa mensagem, da mesma forma que veio para aquele povo de Judá,
ela chega para nós nos trazendo um ensinamento de que quantas vezes nós priorizamos a nossa própria vida e esquecemos que o Criador dos céus e da terra, aquele dono do ouro e da prata, como é dito na sua palavra, é quem conduz a nossa vida. Nós esquecemos de priorizar a vontade de Deus para priorizar a nossa. Nós esquecemos de priorizar o desejo do Senhor para as nossas vidas, para priorizar os nossos objetivos. Mas o Senhor se mostrou fiel ali com eles, mesmo em meio àquela situação, mesmo em meio a tudo aquilo que o povo estava fazendo, mesmo que o povo deixasse a casa do Senhor em segundo plano, o Senhor permaneceu fiel com eles. Então, da mesma forma que eu pude interpretar aqui, que este Deus é juiz e poderoso, Ele também é amor, pois Ele não deixou de amar os teus filhos. Ele permaneceu com eles ali, mesmo diante de tudo aquilo. Eu pude compreender a fidelidade do Senhor, que por intermédio dos outros profetas dizia que estabeleceria a paz para Israel. E nós sabemos que a paz que foi prometida ali naquele momento, esta paz veio em forma de homem. Foi um Deus que desceu do seu trono, desceu aqui na terra, por amor de seus filhos. Este mesmo Deus que usou o seu profeta ali, esteve então no segundo templo, porém como forma humana. Ali ele passou a pregar às nações. Sabemos que muitos recusaram a sua palavra, muitos o rejeitaram, como diz as Escrituras. Porém o Senhor permaneceu fiel em sua palavra. A fidelidade dele para conosco permaneceu fiel. Ele não deixou desamparados em nenhum momento. Foram anos e anos exilados em Babilônia, até que então um rei, que nem servo do Deus Altíssimo era, permite que o povo de Deus retornasse à sua casa, à sua origem. Então podemos enxergar que às vezes Deus usa pessoas, que Deus permite situações apenas para nos abençoar. Às vezes Deus permite certas ocasiões que aos nossos olhos, assim como aqueles anciãos que enxergavam aquele templo que era novamente construído, não era como o templo anterior de glória e esplendor, porém eles estavam olhando ali o material, o que era óbvio, o que era palpável, mas Deus não, Deus estava falando de algo espiritual. Deus estava falando de algo que viria sobre a nação, e não só para aquele povo, viria para o mundo. Então Deus estava falando de um libertador, o desejado de todas as nações, que viria ao mundo para nos mostrar qual é a verdadeira graça, qual é o verdadeiro amor. E mesmo em meio a tudo isso, o povo se manteve fiel. O povo obedeceu à voz de Deus, reconstruíram o segundo templo, fizeram assim então conforme Deus havia ordenado, e o Senhor faz a promessa para eles. Aleluia! É o que nós devemos pensar então para nossas vidas. Quantas vezes eu estou deixando de fazer o querer de Deus para fazer o meu querer? Quantas vezes estou deixando de fazer a vontade do Senhor para fazer a minha? Sabemos que o caminho é árduo, não é fácil. Sabemos que o Evangelho não é fácil de ser pregado. Sabemos que servir a Jesus é mal visto por muitas pessoas.
Mas o que nós não podemos deixar é de fazer o querer e a vontade de Deus. É de fazer o querer e a vontade do Pai. É de fazer o querer e a vontade do Criador. Pois a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor é fiel em todas as suas palavras. E ela não volta atrás. De repente nós estamos aguardando algo que o Senhor prometeu há 10 anos, há 20, não sei. E acreditamos assim então que tudo que ouvimos era mentira, que não acontecerá. Mas podemos aprender com estas mensagens que o tempo para nós não é o mesmo tempo para Deus. Que o tempo que nós vivemos aqui é apenas o que nós enxergamos. Porém o soberano sabe e entende quando é o melhor momento para nós, quando é a melhor hora para nós. Nós que estamos debaixo da presença do Senhor, que somos fiéis à vontade dEle, o Senhor jamais nos deixará tropeçar por algo que nós estamos querendo. O Senhor não nos deixará cair por algo que é da nossa vontade, não. As coisas até acontecem, as privações até acontecem, as dificuldades até acontecem, porém o Senhor Deus, Ele não nos desampara. Quando nós paramos para analisar, nós que somos cristãos, ou melhor, nós que servimos a Cristo, quando nós analisamos as situações, nós podemos perceber, nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por provações, apertos, mas sempre há uma forma de escape, e quem providencia isso é o Senhor. Quem providencia essa forma de escapar da situação é Deus. Então Deus quer perguntar para mim e para você, o que você está priorizando? O que é prioridade na tua vida? Eu faço essa pergunta para mim também, porque às vezes nós somos carne, então por vezes nós ficamos imaginando, enxergando, buscando, correndo atrás de algo, sendo que o necessário é fazer apenas como Maria, sentar aos pés de Cristo e ouvir, deixar Ele falar. Às vezes é preciso apenas isso. Marta estava atarefada, andava de um lado para o outro, olhava a sua irmã ali, chegou até a questionar o mestre, mas o Senhor disse a ela: Marta, Marta, por que estás ansiosa? Uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor. Este é o melhor para nós. Esta é a melhor vontade de Deus para nós. Assim é bom, Jesus. O Senhor tem algo para cada um aqui. Aleluia. O Senhor tem algo para todos nós. Usa o teu servo, papai. Nós sabemos que o mesmo querer de Deus para a vida do nosso pastor Renato não é para mim. Nós sabemos que ele tem um propósito para a vida de cada um. O propósito na vida do nosso irmão presbítero James não é o mesmo na vida do nosso presbítero. Nós sabemos que a vontade de Deus é soberana, e para cada um Ele tem um propósito. Então nós enxergamos assim: meu Deus, está acontecendo isto. Por que só eu, meu Deus? Por quê? Porque só comigo? Mas sabe o que é isso? É como os samaritanos faziam ali com aquele povo. O inimigo vem e tenta de alguma forma te desanimar. O inimigo tenta de alguma forma te lubriar, te tirar a tua esperança, desencorajar você. Da mesma forma que os samaritanos tentavam fazer com o povo de Judá para desanimá-los.
o inimigo tenta, ele acha, procura alguma forma, o seu ponto fraco, para poder te derrubar. Ele procura de alguma forma te destruir e te tirar novamente da presença de Deus. Porém o povo esteve persistente na reconstrução, com o encorajamento ali do profeta Ageu. E é assim que o Senhor trabalha em nossas vidas. Às vezes Ele usa as pessoas para falar conosco. Às vezes Ele usa, quem sabe, uma mensagem. Quem sabe algo que nós acabamos por ler em algum lugar, apenas para falar conosco. Só que quantas vezes nós não tampamos os ouvidos e não queremos escutar a voz de Deus? Por quantas vezes nós acabamos tampando os nossos olhos e deixando a nossa consciência falar conosco? Nós deixamos assim então o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade de falar por nós. E sabemos que não é isso que Deus tem para nossas vidas. O que Ele tem é bem maior, o que Ele tem é bem melhor. Basta apenas deixarmos Ele trabalhar. Certeza que o esplendor material, o esplendor palpável como era no primeiro templo, isso não significa para Deus. O Senhor está preocupado com outras coisas em nossas vidas. O Senhor Deus está preocupado com outras questões para nós. Não é isso que Ele tem, não é só isso que Ele tem para nós. O que Ele tem é bem melhor. É algo que acalmará a nossa alma. É algo que acalmará o nosso espírito. É algo que nos livrará da angústia, nos livrará do sofrimento que sentimos por dentro às vezes. E é assim que o Senhor quer trabalhar conosco. É o seu Filho Jesus que veio ao mundo justamente por isso. Ele veio com esta promessa para nós: no mundo terei de aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele foi e disse que deixaria para nós o Consolador. Então, por que está aflita a sua alma, a minha? Por que o desespero? Por que esta angústia que vem sentindo? Se diz o Senhor aqui que esteve com o povo durante todo aquele tempo. Se foi o Senhor que prometeu aqui na sua palavra que estaria com o teu servo, se foi o Senhor que prometeu que estaria com eles, foi o Senhor que livrou o povo de Deus das mãos de Faraó, é o Senhor Deus quem nos dá a capacidade para seguir em frente. Então é nele que devemos buscar os nossos anseios. O livro de Salmos, se eu não me engano, no capítulo 100, ele vem nos dizer sobre a corça que anseia pelas águas. Eu passei a meditar nesta mensagem, e meu Deus do céu, por que a corça anseia pelas águas? Meus irmãos, imaginem um animalzinho daquele indefeso no meio da floresta, fugindo de um caçador. E então ele finalmente consegue fugir. E no meio daquela floresta, ele não encontra água. Ele passa então a buscar por esta água. E quando a encontra, ela bebe até saciar a sua sede. E aí eu me coloquei no lugar deste animal. Por vezes somos assim também. Estamos numa árdua floresta, tentando fugir da nossa realidade, tentando fugir dos nossos problemas,
tentando fugir, sabe, do inimigo que tanto nos afronta, e esquecemos de procurar a água. E esta água que nós devemos procurar é Jesus. Nós esquecemos de correr aos pés dele. Nós só corremos, e esquecemos que quem vai saciar a nossa sede, quem vai saciar o nosso espírito, quem vai saciar a nossa vida, quem vai saciar o nosso sofrimento e eliminar de vez é Jesus. E por que nós fazemos isso? É porque às vezes nós nos ocupamos demais. É porque às vezes nós priorizamos outras coisas. Nós não priorizamos ao Senhor. Esquecemos de priorizar a Deus. Esquecemos que tudo isso que existe, até o fôlego de vida, foi Deus quem criou. Esquecemos que é Ele quem criou tudo. E por que vamos buscar em outras coisas? Por que vamos priorizar outras coisas, se o Criador é quem devemos priorizar e procurar? Então esquecemos assim da nossa prioridade. Mas como diz Isaías 49:15, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadecerá dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Você consegue entender isso? Olha só que amor é esse do nosso Deus. Aquele que disse que tem o teu nome e o meu nome gravado na palma de tua mão. Que no momento em que ele levanta, ele enxerga o seu nome na palma da mão dele, para não se esquecer de você. Então não se preocupe, pois ele não esqueceu. Nós até pensamos ou imaginamos que Deus meu Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Não é possível. Mas isso são mensagens e palavras dele. Ele não se esquece de nós. Por mais que uma mãe se esqueça, ele não se esquece. Às vezes o Senhor faz silêncio para que ele possa trabalhar na sua dor. Pois quando estamos com dor, quando estamos com alguma doença, nós recorremos ao médico. Com o Senhor é a mesma coisa. Quando estamos necessitados, passamos por algo, nós choramos aos pés de Cristo. Então quem sabe isso que vem acontecendo conosco é para não nos aproximar mais dele. E por que isso? Por conta da compaixão que ele tem por nós. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Assim também é conosco. Se ele não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais na nossa, seja ela física ou espiritual. Então, se está havendo um silêncio, é porque Deus está trabalhando. Mas o que nós devemos fazer é correr atrás de Cristo, é se chegar aos pés dele, é buscar a Ele com o nosso coração, é nos humilhar na presença dele e novamente trabalhar na reconstrução do templo. E este templo é o nosso coração, que está preparado para receber o teu Santo Espírito. Aleluia! Eu não vou estender mais, porque até aqui o Senhor falou o meu coração. Mas eu queria que você, na mesma unção que chegou aqui cedo, naquela mesma comunhão, naquele mesmo pensamento que esteve com Cristo, eu queria que você se entregasse a Cristo agora. Eu queria que você entregasse a Jesus os seus anseios, entregasse a Jesus as tuas necessidades, e que pedisse a Ele para que fale ao teu coração.
A Bíblia diz que quando Paulo e Silas estavam presos, enquanto um louvava, o outro orava. Eu queria fazer isso com a igreja agora. Eu queria que você sentisse de novo. Se você é ungido, tem a unção do Senhor, se você fala em línguas estranhas, deixa Deus te usar. Não se importa com quem está ao seu lado. Não fique intimidado com vergonha. Se você quer então se entregar a Deus derramando em lágrimas, se derrame. Se você quer se entregar a Cristo chorando, que chore. Porque o Senhor está lá do alto, contemplando a nossa dor. Ele está contemplando o nosso choro. Aleluia. E é Ele quem cuida de nós. Gostaria que toda a igreja ficasse em pé, no ministério de louvor. Se entregue a Cristo. Se o teu desejo é orar, se o teu desejo é ajoelhar-se, se o teu desejo é se derramar aos pés de Cristo, faça isso. Não saia daqui da mesma forma. Muitas das vezes nós chegamos na igreja, ficamos com vergonha ou retidos no canto, passamos por algo durante o dia e deixamos isso ficar fixado em nossa mente. Mas nós esquecemos que quando chegamos aqui nós temos que nos esvaziar disso. Esquecer o que ficou lá atrás. Esquecer aquilo que ficou lá no passado. E o momento é agora, é se entregar a Cristo. Então, se você quer orar, ore. Se você quer louvar a Cristo, louve. O Ministério de Louvor está com oportunidade. Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Pai querido, venha encher estes corações, Senhor. Que o teu Espírito Santo, meu Pai amado, venha fazer morada neste coração doente, neste coração doente. Sim, meu Deus, nós sabemos que o Senhor não se esqueceu de nós, que o Senhor nos ama, Senhor. E quando tudo está ao contrário, o Senhor está a favor de nós. Sim, meu Deus. Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se
Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Meus irmãos, o Senhor já te encorajou, o Senhor já te entregou a tua mensagem, a mensagem que você precisava. Ele entregou a mim também, e o que Ele diz para nós é para nos encorajarmos, para permanecermos firmes e reconstruir aquilo que uma vez foi destruído. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vou passar aqui para o nosso irmão Cleiton. Quero agradecer a oportunidade e as palmas que louvam.